Olá, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias de São Paulo. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte da equipe curricular de Geografia da SEDUC, COPED, e aqui no estúdio comigo a professora Roberta. Tudo bom, professora? Tudo bem, e você? Boa tarde a todos. Eu sou Roberta Nazarete de Proença e faço parte da equipe CEAI. Muito bom, professora. Estaremos também conectadas à equipe da CIMA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente apresenta ela para você, apresenta a Malu e a Rita para vocês, tá bom? Muito obrigada, professores, gestores, PCNPs, que aceitaram o nosso convite para acompanhar o nosso primeiro diálogo sobre o programa Alfabetização Ambiental. Muitos de vocês já conhecem o programa da edição 2019 e agora chegou o momento da gente falar um pouquinho, né, sobre esse histórico do programa e também algumas novidades para 2021. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a essa tarde de diálogo. O nosso chat ele está aberto para interação. Daqui a pouquinho a gente tem uma atividade onde vocês vão poder falar um pouquinho sobre os projetos da escola de vocês. Então, eu desejo uma boa tarde de diálogo. Então, fique conosco e participe. Então, agora, a gente passa a palavra rapidamente para uma saudação bem rápida da Rita e da Malu. E daqui a pouquinho a gente vai passar a palavra para que elas possam participar aqui da apresentação. Olá, Malu. Olá, Rita. Tudo bem com vocês? Olá, Tudo bem. boa tarde, Andréia, boa tarde a todos e a todas. Um enorme prazer estar aqui, uma alegria imensa nesse encontro. Boa tarde, pessoal. Aqui é a Rita. Prazer igualmente estar podendo falar com vocês. E daqui a pouco a gente volta. Obrigada, Malu. Obrigada, Rita, também por toda a parceria, a disponibilidade em estar conosco aqui nesse diálogo, nessa tarde, sobre o programa Alfabetização Ambiental. E não aqui no estúdio, mas sempre conosco, em todas as tratativas, em todo o planejamento, a gente tem um super grupo de trabalho, né? Então, está na tela para vocês agora, né, alguns colaboradores desse grupo, né? Não é possível todo mundo estar aqui no estúdio, mas no decorrer do ano vocês conhecerão ou, né, retomarão contato com outros professores aqui da SEDUC. Então, a gente gostaria muito de agradecer a professora Viviane, a Adriana, a Valéria, a Mariana, né, a Roberta, que está aqui no estúdio, a professora Patrícia, a Gisele, o Isaac, a Mariana, o Rafael, o Robson, os nossos colaboradores do Médio, Marcelo, Milene, Sérgio, Regiane, e principalmente agradecer o apoio do nosso coordenador, Caetano Siqueira, né, que dá todo o apoio para que a gente possa ampliar e trazer aqui para vocês mais uma etapa deste programa. E agora eu passo a palavra para a Malu, que vai fazer também uma rápida contextualização sobre o grupo de trabalho lá da CEA, da CIMA. É com você, Malu. Obrigada, Andréia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a toda essa equipe maravilhosa que você citou, equipe tão comprometida, né, nessa parceria, equipe muito comprometida com a missão que tem. Então, agradeço muito, profissionais muito valorosos que eu, juntamente com a equipe da Coordenadoria de Educação Ambiental, temos enorme prazer, temos enorme respeito e uma honra também para nós trabalhar juntamente com essa equipe. Por quê? Aqui nós estamos presentes aqui como Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, que temos a pauta ambiental como atribuição, né? Então, vários problemas ligados ao meio ambiente são da nossa atribuição. E ali, desenvolvendo isso, sempre se identificou a necessidade da educação ambiental. Por isso que a gente tem uma coordenadoria de educação ambiental, porque está claro, provado, que não vai existir nenhuma política, leis de preservação, de conservação, de recuperação de ambientes e etc., de água, por exemplo, se nós não tivermos a participação da educação, especialmente a educação ambiental.
é uma tomada de decisão, né? Então, eu tenho essa equipe, que, como vocês veem, não é muito grande, para cumprir toda essa pauta de levar a política estadual de educação ambiental a ser, de fato, implementada. Nós estamos aqui com o nosso departamento de políticas públicas, que tem a Simone como diretora e a sua equipe, com a Lúcia Manzoc, a Aline, a Amélia, a Gabriela, a Natália. Tem o nosso departamento de Relações Institucionais e Comunicação, que é a Raquel, juntamente com a Natasha, a Cibele, e ainda tem a assessoria técnica da Fabiana e Rita Zanetti. É com essa turma que a gente vem aqui apresentar a nossa atribuição e aquilo que é missão da instituição que a gente trabalha, e vem apresentar para vocês a questão da participação da sociedade na solução das questões ambientais, nas questões de saúde pública. Então, através do programa Alfabetização Ambiental, que foi idealizado pelos dois secretários, o secretário Rossielli e o secretário Penido, que querem aproximar, de fato, as duas pautas, as duas missões que o governo do Estado de São Paulo tem, uma relacionada à educação, à formação dos cidadãos, mas a formação de cidadãos conscientes do impacto causado com a sua própria existência. Então, nestes tempos de pandemia, que tem nos ensinado muito, para mim fica claro duas coisas. A primeira é o quanto estamos vivendo a desvalorização da vida, como a vida está banal, né? Então, muita gente desrespeitando a vida, desmatando, não se importando com vidas humanas, nem com animais, ambientes, etc. Isso tem crescido. Então, isso ficou muito evidente agora com a pandemia. Mas, por outro lado, também mostrou o quanto estamos interligados, interdependentes, né? O quanto a gente pode se contaminar numa simples conversa. Então, isso significa uma interdependência, uma relação que se encadeia em prol da sustentabilidade da vida. E nós, ali, buscando combater a poluição, levar a fiscalização, defender a conservação da biodiversidade, nós estamos ali também incumbidos de levar a política estadual de educação ambiental, e não temos como fazer isso sem a Secretaria Estadual da Educação, pois somos juntos o órgão gestor que deve implementá-la. Então, a questão da educação ambiental, ela busca levar o cidadão e a sociedade à consciência do impacto da existência, da própria existência. Então, por exemplo, somos absolutamente dependentes da água, precisamos de vegetação para isso. Já devastamos muito o nosso estado de São Paulo, portanto, precisamos recuperar, fazer corredores, plantar. Portanto, as crianças, então, teve a ideia do secretário plantar uma árvore quando saírem do segundo ano do ensino fundamental. Isso causa um impacto muito grande. Isso é plantar uma muda, literalmente, na personalidade do futuro cidadão, que vai valorizar os espaços protegidos, que vão garantir, por exemplo, a água, além de muitos outros serviços ambientais. Vamos falar também de uma coisa que é fundamental a gente resolver: o lixo, e essa é a nossa próxima pauta. Então, o programa de alfabetização ambiental, ele começou com a questão da conservação, do plantio com as crianças, mas nós, por outro lado, precisamos dar um jeito de diminuir o lixo. E isso vai tocar no assunto do consumo sustentável, que não se fala só em coleta e destinação, mas se fala também em não geração do resíduo, do reaproveitamento, da remanufatura. Então, existe uma série de conceitos que a gente vem aqui contar para vocês, que na nossa luta para a implementação da política ambiental, nós precisamos, de fato, enraizá-la na sociedade, e não há melhor caminho que o da educação. Então, eu agradeço imensamente esse espaço, imensamente essa oportunidade, que reveste o trabalho da Coordenadoria de Educação Ambiental de uma importância nunca atingida antes. Então, agradeço imensamente
prazer estar aqui com vocês e coloco a mim e a toda a minha equipe à disposição para construirmos juntos o que será esse processo de educação ambiental dentro aí dos nossos trabalhos. Muito obrigada e estou aqui à disposição depois para esclarecimentos. Obrigada, Malu, por todas as suas considerações iniciais, né? Realmente a gente está aqui super empolgados, né, com a continuidade desse programa, ainda mais trazendo essa novidade de trabalhar a linha temática de resíduos. Então, ao longo da transmissão, vocês, professores, gestores, PCNPs, terão a oportunidade de saber um pouco mais. Ainda é o nosso primeiro diálogo do ano, então, né, a gente terá outras oportunidades de trazer outros detalhes, outras orientações. Então, fica aqui o meu muito obrigada, Malu, por essa introdução. Tá? Então, lembrando a vocês que qualquer dúvida, a gente está com 3 canais de transmissão, né, para os PCNPs, para o trio gestor e para os professores. Então, envie aqui, registre, né, a sua dúvida, a sua contribuição. E para dar continuidade ao nosso diálogo, agora eu passo a palavra para a Rita, né, que fará uma contextualização sobre o programa Alfabetização Ambiental. É com você, Rita. Obrigada. Obrigada, Andréia. Estava desmutando aqui meu microfone. Então, vamos lá. Podemos passar já direto para a apresentação, no slide 5, que aí agora a gente vai fazer um bate-bola bem rápido, contando um pouco para vocês do contexto do programa. Para os que tiveram oportunidade de serem apresentados ao programa em 2019, então, prazer revê-los. Mas agora também pegando todo esse ano que a gente fez de 2020 de preparação, dado aí toda a contextualização da pandemia, a gente trabalhou em conjunto com a SEDUC, com várias reuniões aí ao longo do ano passado, e chegamos nesse contexto, então, que esse vai ser um ano de apresentar para vocês, né, via aí online, algumas apresentações sobre o programa. Essa é a primeira sobre o programa, e aí as seguintes serão mais voltadas a cada uma das 2 temáticas que o programa pretende aí apresentar para vocês, para o professorado, nesse ano de 2021. Então, vou correr aqui bastante, tá? Não vai ser uma leitura, né, muito extensa, mas o projeto ele foi criado em 2019 com esse contexto que a Malu falou da reunião dos 2 secretários, dessa vontade dos 2 secretários em quererem juntar ambas as pastas, e com isso a gente foi trabalhando na temática do que viria a ser a conservação da biodiversidade, falando numa escala mais ampla, mas era essa vontade mesmo de conseguir levar a criança, envolver a criança numa atitude ambiental. Então, o primeiro ano ele foi bastante dedicado a plantio de mudas, e um pouco essa leitura do projeto, como a gente pode introduzir, né, ou, como diz o próprio objetivo, promover o desenvolvimento das temáticas socioambientais nos processos de ensino e aprendizagem nas unidades escolares. E tudo isso tem que ser em consonância, obviamente, com o currículo paulista. Então, nós que não somos da SEDUC, somos da Infraestrutura e Meio Ambiente, a gente tem que aprender um pouquinho aí também com a SEDUC faz toda essa tradução aí para a linguagem pedagógica. E o mais importante é que, assim, em 2019 a gente trabalhou com plantio, e agora a gente vem também, o bom dessa resolução e desse programa em si, é que ele permite que a gente trabalhe várias temáticas. Ele foi criado na temática, no contexto, né, do plantio, das crianças plantarem uma muda, mas tanto a resolução quanto a base do programa, ele é pensado para exatamente a gente conseguir aproximar um pouco mais, institucionalmente falando, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, aproximar um pouco mais para o pessoal da rede, né, para os PCNPs, para os professores da rede, todo esse contexto institucional e mais assim dinâmico e atual sobre cada sistemática do meio ambiente. Então, a gente vai trabalhar amplamente falando aqui no tema da conservação da biodiversidade, vai ser uma das apresentações, e outra temática também é de resíduos sólidos. Podendo passar, apresentar para o pessoal no slide 6, então, reforçando, então, o objetivo geral do programa é promover essas temáticas socioambientais nos processos de ensino e aprendizagem dos professores,
alinhados com o currículo paulista, e também de fortalecer, foi um pouco o que a gente conseguiu na prática, né, antes de toda a pandemia em 2019, fortalecer as escolas como espaços educadores sustentáveis, com iniciativas e atividades voltadas à mudança de comportamento, atitudes e valores da sociedade. Ou seja, a gente conseguir com esse programa também auxiliar as escolas, auxiliar os professores a trabalharem da parte prática também com os alunos. Uma das coisas que eu lembro é que muitos professores falaram, a gente adoraria sempre sair, fazer campo com a galera, etc., mas sempre é uma questão de recursos, enfim. Então, parte da lógica do programa é tentar articular vários atores para tentar fazer isso se tornar real. Então, no próximo slide, vocês vão dar uma olhadinha aí no vídeo, que é um pouco o saldo do que aconteceu em 2019, está aí no slide 7 e 8, vamos ver se o pessoal aí consegue plugar para vocês. Esse é um QR Code do vídeo também, caso alguém tenha dificuldade de ver, mas o vídeo ele está aí linkado no próximo slide, não sei se o pessoal aí consegue dar play. Hoje nós estamos aqui no lançamento do Alfabetização Ambiental, em parceria com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, onde neste ano até 50 mil crianças estarão no estado inteiro plantando árvores. Uma simbologia importante ligada à alfabetização, mas também à preservação do meio ambiente. É uma conquista da criança ser alfabetizada, mas é também uma conquista que ela olhe para o meio ambiente com a importância que tem, Felipe. Somente através de conscientização nós vamos conseguir preservar e manter o nosso meio ambiente. E já começar com as crianças, desde cedo, aprendendo a importância não só de escrever, mas de cuidar do meio ambiente onde vivem, é fundamental. E é o primeiro passo de um grande programa de conscientização, para que o nosso futuro, o nosso legado, seja uma convivência pacífica do ser humano e o meio ambiente. Então, tivemos aqui 1.200 alunos aqui de toda a região que vieram aqui, plantaram 1.200 mudas, então a gente vai ter uma nova área aqui urbanizada, verde, um espaço aqui que estava precisando de renovação. O plantio tem sido muito significativo porque nós estamos com mudas frutíferas. Então as crianças, ao plantarem, elas ficam extremamente motivadas e alegres, né? Porque muitas nunca tiveram essa oportunidade de plantar uma árvore. A vivência do meio ambiente para as crianças, essa vivência deles aqui com o verde. E o que vocês aprenderam sobre as plantas e os animais? Para não cortar as árvores, porque senão mata os animais. A ideia é plantar somente árvores nativas dos biomas da cidade de São Paulo. A energia da criançada contagiou todo mundo. Foi muito bacana, eu vou me lembrar de cada sorriso, abraço, o brilho no olhar da criançada no momento do plantio. Foi mágico, assim, é a palavra que descreve. Foi muito bacana. E eles tiveram a vivência do cerrado, da trilha, de tudo que tem no nosso bioma local. Foi um trabalho muito interessante e que veio a complementar. E nós viemos hoje plantar essas mudas para eles pôr na prática o que nós desenvolvemos em sala de aula. O programa Alfabetização Ambiental ensina a gente não matar as plantas, por causa que sem elas, a gente não pode viver, por causa que elas que dão nossos frutos pra gente comer. Gente, não matem as árvores, senão sem as árvores como que a gente vai respirar? Isso é muito importante. Plantar árvores é santa, fecunda e nobre missão, pois quem uma árvore planta, pratica uma boa ação. Esperança num futuro mais sustentável, porque a gente percebe com essa iniciativa quantas crianças se engajaram, se encantaram com a questão da arborização das árvores, da importância delas para a construção de uma sociedade mais sustentável. Esse é um evento absolutamente marcante para nós, resultado de um trabalho de envolver tantas áreas como
toda a Secretaria da Educação, a Secretaria do Meio Ambiente, a nossa área de educação ambiental, representa uma conquista da sociedade em fazer com que as crianças se engajem numa causa tão importante, que é conhecer o ciclo de vida das plantas e, portanto, já desde pequenas zelarem pela biodiversidade. É um momento que, para cada criança, vai sobrar esse momento de emoção, que é ter o contato direto com a terra, ter o contato direto com a muda, saber que a árvore vai gerar frutos e que esses frutos vão ficar para o futuro. É ela se olhando para o futuro. E para nós, para o meio ambiente, marcar uma política de incentivar a preservação do meio ambiente, incentivar a preservação da biodiversidade, das espécies da flora, que vão trazer a fauna de volta, que vão fazer de São Paulo um estado muito mais sustentável. Então, esse foi só um trechinho de um pouco que a gente conseguiu fazer em 2019. A gente não conseguiu atender toda a rede como a gente gostaria, mas a gente conseguiu vincular parcerias e atores para viabilizar plantios de maneira assim, de maneira muito trabalhosa, mas também muito rica e muito ativa. Então, só para dar um exemplo muito rápido, vocês viram aí plantios no centro de São Paulo. E foi muito bonito essa última ave que vocês viram aí no vídeo. Foi assim que a gente encerrou, né? Acabou a bagunça da criançada, o pessoal da prefeitura também foi encerrando. Apareceu esse socó lá na região, que é ali do lado, se não me engano, da Avenida do Estado, né, Malu? Não lembro mais ali, ó. Eu sou de Osasco, eu não sou tão paulistana quanto eu deveria. E aí foi muito lindo ver isso, é muito lindo a gente ver que os lugares que deram certo, deram extremamente certo, e vocês puderam ver que teve plantio aí no centro de São Paulo, teve, só no vídeo, né, um trechinho, né, o pessoal da escola Anne Frank, ali da região, se não me engano, da Zona Leste, plantou no Parque Vargas do Tietê, o pessoal da UFSCar, que apareceu aí da região, da Regional de São Carlos, né, da diretoria de São Carlos, plantou em conjunto com a UFSCar, o pessoal da região de São José dos Campos teve parceria com a prefeitura, várias foram possíveis com parcerias das secretarias municipais de meio ambiente. Então foi muito legal ver que isso deu certo e a gente está muito entusiasmado de poder continuar desenvolvendo esse trabalho. Por hora vai ser nessa maneira remota, mas de conseguir trabalhar não só essas temáticas, agora a temática de resíduos sólidos e tantas outras aí que a gente puder agregar para vocês. Passando agora, voltando para o slide, a gente vai ter um minutinho de interação com vocês também que estão nos assistindo, no slide 9, que é um momento aí de interação que eu vou passar a bola também para a Andrea, para ela conduzir, porque eu não estou vendo vocês, eu não estou dentro do centro de mídias, eu não estou conseguindo acompanhar aí a interação de vocês. Então, Andrea, por favor. Obrigada, Rita, né, por trazer esse vídeo que mostra um pouquinho do que significou, né, a culminância e o encerramento do programa em 2019. E a gente espera, né, ao longo dessa transmissão, em outros diálogos, que vocês, professores, gestores, PCNPs, possam também trazer relatos, um pouquinho desse histórico para a gente aqui no estúdio, para a gente ampliar esse diálogo. Então, agora realmente chegou o momento da interação. Lembrando que essa transmissão, né, está voltada para 3 canais diferentes do Centro de Mídias e depois também, né, para os professores, PCNPs, gestores que não puderam acompanhar essa tarde, vão ter a oportunidade de acessar o vídeo que ficará disponível no repositório do Centro de Mídias. Então, agora eu passo a palavra para a Roberta, que vai começar esse chamamento para participação. É com você, Roberta. Então, nós gostaríamos que vocês, que sejam gestores, coordenadores e professores, compartilhem conosco um pouco da experiência que vocês tiveram em 2019. Você participou dessa edição de 2019? Conta pra gente. Aqui no chat, nós já temos o professor Sérgio, que disse que na escola dele foram plantadas 20 mudas, e a professora Márcia, que também falou que eles já plantaram e também realizaram junto a construção de terrários. Vamos ver aqui.
E aí, nós temos mais participantes? Conta pra gente como foi. Em 2019, eu também tive a oportunidade de participar como PCNP, na diretoria que eu estava. E todas as escolas participaram. E foi muito bom, muito produtivo. Nós gostamos, os alunos participaram, foi muito bom. E você aí que está nos acompanhando, conta então para a gente um pouquinho se vocês participaram. Ou caso vocês não tenham participado da edição de 2019, vocês podem contar também se vocês têm algum projeto na escola de vocês que é permanente relacionado à educação ambiental. Isso, Roberta. Os nossos professores PCNPs já estão aqui participando do chat conosco, né? Então, continuem registrando, né, no decorrer dessa apresentação. A gente vai lendo, na medida do possível, algumas contribuições. E também, nessa interação, nós trouxemos uma terceira questão para vocês, né, que aparece aí na tela agora. O que vocês, né, professores, gestores, PCNPs, entendem por educação ambiental? Pode ser uma palavra, uma ideia, uma referência de publicação ou um projeto. Então, a gente está no momento inicial de sondagem e a gente gostaria muito de ouvi-los, tá? Vou ficar aí aproximadamente por uns 3 minutos, esse momento de interação, e voltamos já aqui para o estúdio. Olá, voltamos aqui para o estúdio do Centro de Mídias de São Paulo. Você está conosco acompanhando o primeiro diálogo sobre o programa Alfabetização Ambiental, edição 2021.
Deixamos para vocês 3 questões, né, para que vocês pudessem participar conosco aqui no chat. Ele vai continuar aberto para o registro das contribuições, tá bom? A gente vai destacar algumas aqui, porque a gente ainda tem muito mais coisas para passar para vocês ainda nessa tarde. Então, vou ler algumas contribuições do canal de PCNPs. A Diretoria de Ensino de São Carlos mencionou que plantaram 1.200 mudas, todos os alunos do 2º ano plantaram uma árvore. Já na região de Bauru, tivemos muitos eventos de plantio, a maioria em escolas e em torno. A diretoria de Assis também disse que participou com 5 escolas dos anos iniciais. A ADE de Jacareí também destacou que trabalhou com o 2º ano e foi muito participativo. A ADE Caieiras também registra aqui, né, que participou. A ADE de Lins registrou. Tivemos plantio de mudas pelos anos iniciais e todos os anos realizamos o projeto Ecodesafios para os anos finais e ensino médio. A diretoria de ensino de São Vicente destacaram a construção e instalação de VLT, onde foi feito uma TAC, onde foram disponibilizados milhares de mudas para as escolas. Que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver se a gente tem. Aí depois a gente tem as participações. São Roque. Tivemos o plantio de árvores nas escolas a partir de 2019, com uma parceria com uma ONG da região. Um importante trabalho com a bacia hidrográfica e a região da represa. Então, agora eu vou passar a palavra para a Roberta, que vai também destacar algumas outras contribuições. Então, eu tenho aqui algumas contribuições do canal do Trio Gestor. Então, eu tenho aqui o professor Andréia, que eles fizeram, então, participaram, não do projeto, acho que, alfabetização ambiental, mas eles têm a plantação de mudas em garrafa PET. Aqui tem também a professora Margarida da Sul 2, que também contribuiu aqui, dizendo que eles têm um pedacinho lá, onde está sendo muito bem cuidado, né, com a plantação de milho, feijão, flores. Aqui nós também temos a professora Márcia, que disse que em 2019 a ADE dela participou, a unidade escolar participou, aliás, e que a educação ambiental é muito importante para respeitar a natureza. Acho que aqui ela já está falando da terceira pergunta. E também nós temos aqui a professora Maria, que disse que na escola dela houve a plantação de ipês, e ela conta que foi marcante quando a Secretaria do Meio Ambiente foi na escola e contou para os alunos, além da do ipê, antes de orientar como deveria ser o plantio das mudas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Agora, eu acho que nós temos mais contribuições em relação sobre o que eles pensam sobre educação ambiental, que é a educação ambiental. Posso ler algumas daqui? Pode sim. Então, vamos lá. Eu já destaquei aqui a participação da Ana Paula, que ela diz que, na terceira questão, é desenvolver nas pessoas a conscientização ambiental e busca por soluções, né, para os problemas, né? Apareceu também a contribuição da professora Elza, né, que destacar uma palavra, uma expressão, cuidar do meio ambiente. O professor André ensinar a preservar, né? Apareceu muito essa questão de a palavra plantio como ideia-chave, né? Foram algumas das contribuições para a terceira questão. Temos mais alguma, Roberta, ou já podemos passar? Nós temos aqui também a professora Márcia, que disse que educação ambiental é mostrar para os nossos estudantes que, desde pequenos, nós precisamos ter o olhar para que o que ele faz de bom para o planeta vai refletir na sua vida futura. E vamos ver aqui. Formar indivíduos preocupados com problemas ambientais e cuidar do meio ambiente que vive, conservando e preservando os recursos naturais, pensando nas gerações futuras. Muito bom. Agradecemos a todos que participaram, registraram. Não dá tempo de ler todas as contribuições, mas a gente terá
outras oportunidades para interação também. E lembrando a rede, né, que a educação ambiental ela é um tema contemporâneo transversal que está no nosso currículo paulista. As nossas escolas, tanto estaduais, as escolas municipais que aderiram, né, ao currículo paulista, já desenvolvem projetos, ações de educação ambiental e sustentabilidade. Só para lembrar vocês aqui, como a Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, a Primavera X, projetos ligados à Feira de Ciências, né, das escolas estaduais de São Paulo e tantas eletivas que nós temos agora na rede trabalhando com essa temática, né? Então, é importante a gente contextualizar todo esse histórico e também articular com outras ações e iniciativas da pasta. E agora, então, a gente dá sequência, voltamos a palavra para a Rita, que fará uma rápida contextualização sobre a questão da legislação ligada a este programa. Rita, é com você, nesse nosso último bloco de participação aqui. Obrigada, Andréia. Vou fazer bem corrido agora, porque é um pouco do que a gente gostaria de trazer sobre a tradução desse programa do ponto de vista institucional e legal, para vocês perceberem que houve toda uma tradução, não só da parte de educação ambiental em si, mas da tradução dessas atitudes, como a gente, por exemplo, que em 2019 esteve com a tarefa de fazer as crianças plantarem. Então, qual que é, na verdade, o contexto, tanto histórico, legal, enfim, para subsidiar isso como uma política pública, já que somos secretarias e temos que fazer sobre essa lente. Então, vou falar extremamente rápido, só vou abrir um parênteses muito pequeno, fiquei muito feliz de ver as contribuições aí da galera que participou em 2019 e outras que também têm os seus projetos, mas fiquei muito feliz de ver que a galera aí do estado toda está acompanhando. Peguei um exemplo de São Vicente, litoral, um exemplo de Caieiras, região metropolitana, outros exemplos aí do interior. Então foi bem legal ver que vocês estão aí acompanhando a gente, muito feliz de estar aqui. Podendo chegar no slide 10, aí eu vou passar extremamente rápido, mas então, quais são as nossas grandes bases, digamos assim, tanto de meio ambiente quanto de educação ambiental? Primeiro, a própria Constituição Federal, né, o artigo 225, que diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, né, do povo e essencial à sadia qualidade de vida, que se impõe, portanto, ao poder público e à coletividade defendê-los, né, defender, preservar e manter para as presentes e futuras gerações. Especificamente, dentro da Constituição Federal, há-se o artigo que a educação ambiental, para o poder público assegurar esse direito, uma das questões e responsabilidades é promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. E aí, outras políticas, não entrando aqui em detalhes, mas a própria política, as políticas de meio ambiente e as políticas de educação ambiental, tanto nacionais quanto estaduais, entende-se aí num grande resumo, né, entende-se então por educação ambiental esses processos permanentes de aprendizagem e formação individual e coletiva para reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências visando a melhoria da qualidade de vida e uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que ela integra. E o alfabetização nada mais é do que, então, uma iniciativa que visa a formação de cidadãos reflexivos, críticos, autônomos e transformadores da realidade local, regional, global, para ampliação desse repertório teórico-metodológico na formação dos estudantes da rede, contribuindo com o desenvolvimento de temáticas socioambientais aos profissionais da rede e ensino estaduais e municipais. Passando pelo slide 12, então, essas são as nossas duas temáticas aí para trabalhar com vocês esse ano, da conservação e o de resíduos sólidos. Podendo já, inclusive, no 13, qual que é a nossa intenção, então? Os conteúdos para vocês nesse ano, eles vão ser bimestrais, então vão ser apresentações aí a cada bimestre, no Centro de Mídias, não só as apresentações, que é o que a gente está fazendo aqui agora com vocês, mas também sempre um conjunto de materiais de referência para vocês se apropriarem mais do assunto. E outros vídeos também, a gente também está pretendendo fazer nesses entremeses, né, dos bimestres, colocar também um vídeo ali
até para complementar esse pouco tempo que a gente tem aqui de aproveitamento de vocês presencialmente falando, na verdade, remotamente falando, né? Então, esse material vai ficar disponível aos profissionais das equipes curriculares, tanto da COPED, os PCNPs das 91 diretorias de ensino, os professores da rede, o professor coordenador, né, o trio gestor, como vocês falam. E a intenção, na prática, é tentar desenvolver e focar um pouco mais o programa nas áreas de conhecimento para a temática de conservação da biodiversidade, o segundo ano, e para de resíduos sólidos, o do quarto ano e sétimo ano. Essa leitura está baseada aí nas habilidades curriculares previstas aí no currículo paulista, e essa parte depois a Seduc, a Andréia e a Roberta vão falar um pouquinho mais. No slide 14 e os próximos 3, é um contexto muito rápido também, fazendo uma escala de internacional até a mais próxima da gente. Então, é só trazer também uma coincidência, digamos assim, mas também não é só uma coincidência, mas algo que também contextualiza a gente estar fazendo esse programa, né, esse ano e nesse período. Pode voltar no anterior, por favor? Um deles é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Então, dentre esses 17 objetivos, ou ODS, né, que a gente chama, a gente identifica pelo menos 4 deles, né, que é o 4, o 11, o 12 e o 17, não vou entrar aqui em detalhes quais são, mas também aproveitando, a gente tem, hoje em 2021, nós entramos oficialmente falando em 2 décadas importantes que a ONU gosta de imputar ou de impulsionar para conseguir exatamente conscientizar mais e possibilitar cada vez mais que essas ideias se espalhem e que objetivos concretos em cima disso possam acontecer. Um deles, pela Unesco, pela UNEP, que é a parte da ONU de meio ambiente, é a década da restauração, né, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, é a década oficial, falamos assim, oficialmente, de 2021 a 2030, a década da restauração de ecossistemas. E pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura, essa é a década dos oceanos. Na verdade, a década é um nome bem mais comprido, mas a década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. A gente está trazendo ele aqui porque ele é um dos assuntos que conversa extremamente com resíduos sólidos e particularmente falando aí sobre lixo no mar. Então é só um contexto aí internacional que seria legal vocês também já estarem aí sabendo. Os 2 próximos, aí é um específico para cada temática, no próximo slide, no slide 15, esse é um pouco globalmente falando, das temáticas tanto internacionais, nacionais e paulistas, estaduais, né, sobre a conservação da biodiversidade desse ponto de vista de restauração. Então, no âmbito internacional, não vou entrar em detalhe aqui em todos eles, mas vai desde os ODS, a própria Convenção da Diversidade Biológica. No âmbito nacional, a gente tem tanto o Código Florestal, a própria Constituição, leis como a Lei da Mata Atlântica e etc. E paulista, a gente também tem Lei do Cerrado, a gente tem programas aqui no âmbito da nossa Secretaria de Restauração. Então, ele é um pouco traduzido de todo o arcabouço que plantar significaria para nós enquanto política pública, não somente do ponto de vista pedagógico, mas da função do programa mesmo como uma política pública abrangente. Para resíduos sólidos, fazendo esse mesmo exercício no próximo slide, também a gente tem um conjunto aí de contextos internacionais, tanto a Agenda 21, a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, da qual falar sobre resíduos sólidos está muito intrínseco. Eu estou agora no slide 16. Também, convenções, a própria década dos oceanos. No âmbito nacional, a gente tem política nacional de resíduos sólidos, a gente tem também o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. No âmbito estadual, a gente tem também as políticas, os planos estaduais. Então, é só um pouco desse contexto legal, digamos assim. E aí, passando para o slide 17, mostrando um pouco para vocês o slide 17, a gente tem algumas palavras-chave falando sobre educação ambiental, traduzindo um pouco sobre educação ambiental. É o próximo slide, desse que vocês estão vendo aí. Então, algumas palavras como totalidade,
interdependência, pluralismo, participação ativa e comunitária, transversalidade. Então, por exemplo, a concepção do meio ambiente, em sua totalidade, considera-se a interdependência entre meio natural, socioeconômico, político, cultural, o pluralismo das ideias, concepções pedagógicas, perspectivas, multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, isso tudo tem também no contexto legal, digamos assim, da educação ambiental. O incentivo à participação comunitária ativa, esse é um preceito também da educação ambiental. Então, é só um pouquinho aí dos exemplos. No próximo slide também, a gente tem outras palavras-chave do ponto de vista da educação ambiental no ensino formal, que é como a gente chama da educação ambiental formal. É o próximo slide desse aí que vocês estão vendo. Então, também dentro da área do ensino formal, a educação ambiental significa estimular vivências, olhar, fazer os alunos, os estudantes terem esse olhar da comunidade, entenderem que deve haver um engajamento ativo do entorno deles, a sensibilização, a conscientização, o preceito de intervenção, ou seja, das pessoas quererem tornarem-se cidadãos ativos, em quererem praticar alguma ação específica em prol do meio ambiente. Enfim, atividades pedagógicas, teórico-práticas, né, imensas que a gente pode ter, tanto só desses dois temas, né, conservação da biodiversidade, resíduos sólidos, a gente tem uma cartela imensa de atividades que a gente pode desenvolver em cima disso, e sempre incorporado, obviamente, à proposta pedagógica das escolas. Tudo isso que a gente precisa fazer tem que ser traduzido na realidade escolar. Né? Então, agora no próximo slide, a gente vai falar um pouco dessa tradução que aconteceu em 2019, e aí a gente já passa a bola agora para a Andréia e para a Roberta falarem, que foi o projeto pedagógico, na época chamado Projeto Pedagógico Conhecer para Preservar, ou seja, como foi a tradução pedagógica do programa Alfabetização Ambiental para os professores. Então, eu passo a bola agora para a Andréia e para a Roberta, que estão aí no estúdio, para tocarem essa parte também. Obrigada. Obrigada, Rita, pelas considerações. Então, aqui no estúdio, a gente já está chegando à nossa reta final. E o que a gente gostaria de esclarecer que está aparecendo aqui no chat? Então, a linha temática conservação da biodiversidade, o plantio, vai continuar no ensino fundamental, anos iniciais, segundo ano. E esse ano, a novidade da linha temática resíduos sólidos, nós vamos trabalhar nas duas etapas, ensino fundamental, anos iniciais, no 4º ano, e também nos anos finais, no 7º ano. Obviamente que essas temáticas elas podem ser trabalhadas no decorrer de toda a etapa, em todos os anos, né? Mas, para este ano de 2021, nós selecionamos esses anos como prioridade para retomar o programa com vocês e ampliar as práticas nas escolas, tá? Então, respondendo aqui uma das principais questões. Agora, a Roberta ela vai fazer aqui algumas sinalizações do percurso de 2019, né, apontando aí para vocês alguns caminhos. E, em seguida, a gente vai falar rapidamente de algumas possibilidades a partir do currículo paulista para trabalhar a linha temática resíduos. É com você, Roberta. Obrigada, Andréia. Bom, nós temos aqui nos próximos slides algumas informações sobre o lançamento do programa e alguns dados que vocês podem acompanhar, porque ele vai ficar gravado, tudo bem? Nesse projeto do Conhecer para Preservar, ele... Pode passar o próximo slide, por favor. Então, ele foi apresentado, né, em julho de 2019, né, para as diretorias, né, e ele trabalhou mobilizando habilidades de vários componentes curriculares. Então, os professores tiveram acesso ao material, um projeto mesmo, com várias etapas. Você pode passar para o próximo slide, por favor? Então, ele mobiliza, né, é o que vai continuar, habilidades dos componentes de ciências, de geografia, de história, de língua portuguesa e de matemática. Então,
além de temáticas relacionadas às ciências, como identificar características das plantas, identificar as partes das plantas, ele também articulava com o processo de alfabetização mesmo, com a construção de fichas técnicas, de textos, de leitura, com a leitura de gráficos também, e habilidades também de história, por exemplo, como identificar os impactos no ambiente causados pela ação humana. Então, ele articulava os diversos componentes curriculares. Tá? Pode passar para o próximo slide, por favor. E, como vocês podem ver nesse slide, ele era dividido em 6 etapas. Então, ele tinha lá o ambiente e as relações humanas. Na etapa 2, eles iam reconhecer as plantas como um ser vivo, integrante do ambiente. A cobertura vegetal nativa. Eles iam estudar sobre o bioma local e o desenvolver das mudas e a natureza. E, por último, que é a etapa 6, que era a culminância, onde as crianças plantariam, né, as mudas e também iriam escolher uma forma de encerrar, ou por meio de produção de mural, de um vídeo, de uma apresentação cênica. Uma coisa que foi importante dessa parceria é que eles não só escolheram quaisquer mudas, mas nós tivemos o apoio e o conhecimento técnico da Secretaria do Meio Ambiente com quais mudas se adequariam e seriam adequadas, então, para aquele bioma onde a escola ou aquela região estava localizada. Pode passar, daí nós temos aí alguns dados e alguns depoimentos, e nas próximas formações nós daremos, né, Andréia, mais informações, que eu sei que vocês estão ansiosos, de como ele vai se dar nesse ano. Tá? Então, aqui é só para a gente ter um pouco da ideia, que nós temos, então, a articulação das várias habilidades dos diversos componentes curriculares. E aí nós temos também algumas manchetes, algumas notícias, né, de como aconteceu, né, o plantio, né, no próximo slide. Né, aí nós temos o programa de alfabetização, acontece em Guarujá, em Matão, então aí nós temos como ele aconteceu. E aí agora nós vamos entrar, então, e falar um pouco que é a novidade, que é a temática de resíduos sólidos. Isso mesmo. Então, a gente já está chegando ao fim. Lembrando a vocês que a gente tem os materiais de apoio, o currículo em ação, dos anos iniciais, dos anos finais, onde todos vocês estão convidados, né, a conhecer cada vez mais o material, a observar quais as atividades, quais competências, habilidades que é possível fazer a correlação com essa temática de resíduos sólidos. A gente volta, né, daqui a alguns dias para continuar esse diálogo, e a gente gostaria muito que vocês acessassem o QR Code de avaliação e trouxessem para a gente experiências, dúvidas, para que a gente possa trabalhar mais essa temática, que é a grande novidade do Alfabetização Ambiental. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço muito a participação da Roberta, a participação da Malu, da Rita, toda a equipe aqui do Centro de Mídias, por essa oportunidade de dialogar com vocês, professores, gestores e PCNPs. O nosso forte abraço e até a próxima ação. Até o próximo diálogo. Tchau, tchau.